conseguido enxergar um pouco mais longe, até para tentar olhar, né, tá o pessoal do Semepar aí também, tentar já olhar o verão 2025-26, o que esperar do ponto de vista do enchimento do reservatório, né? Mas veja que, de fato, é um cenário bastante diverso, né? A gente tem um range ainda de 29 a 56, mas não há uma expectativa de chuvas, talvez, permitam algo muito diferente desses cenários que estão projetados aqui, mas o pessoal daqui a pouco pode me complementar. Então, está aqui a previsão do CEMADEM. Se a gente pegar uma média aritmética, que eu nem sei se seria estatisticamente o melhor a utilizar, a gente chegaria aí na ordem de 40 e poucos por cento, 50% ao final da estiagem, mantida, evidentemente, essas premissas de retirada, de afluência e da transposição, enfim, né? Tem uma série de... Se alterar a premissa, evidentemente, que altera a simulação, mas só para a gente ter um pouco esse olhar já para o segundo semestre, em virtude até dessas preocupações que o consórcio acabou de trazer agora, né? Bom, então eu queria agora convidar essa situação, o trio que está lá, não sei quem fará a apresentação, para justamente a gente tentar entender um pouco esse mês de março, esse final de período chuvoso, né? Por favor, vou passar para a Kátia, mas... Oi, bom dia, você consegue me ouvir bem? Um pouquinho de eco, Carol, mas consigo te ouvir. Hoje que minha apresentação sou eu vou compartilhar aqui para vocês, tá bom? Tá bom. Ainda não vemos sua apresentação. Deixa eu aparecer agora. Está aparecendo? Agora sim, por favor. Tá bom. Então, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina, sou engenheira aqui da Classificação do PJ e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o mês de março para vocês. Então, dando início com os dados pluviométricos, aqui nós temos um gráfico onde a gente traz como que se comportou ao longo do mês de março o acumulado de chuva nas estações monitoradas aqui na nossa bacia. Então, ao todo, são 24 estações monitoradas e nós podemos observar que apenas uma estação, que foi a Atibaia do Desembargador Furtado, ela teve o acumulado de chuva em março de 2025 acima da média histórica. As outras estações, todas ficaram abaixo da média histórica. Aqui a gente traz um mapa, né, de climatologia de precipitação, o que era esperado para o mês de março. Então, na maior parte das bacias PCJs eram esperados acumulados entre 100 a 200 milímetros, mas o que realmente aconteceu, né, foram acumulados entre 25 e 100 milímetros. E nós também aproveitamos para fazer uma comparação com março de 2024, onde em março de 2024 os acumulados chegaram até 250 milímetros. Então, aqui a gente já começa a ver a diferença entre o ano de 2024 e o ano de 2025. Trouxemos também o monitor de seca. O monitor de seca, ele sempre acaba saindo um pouquinho depois, então entra referente a fevereiro de 2025. Mas desde fevereiro a nossa bacia ela já se enquadrava numa seca fraca, né? Então, a tendência é ela se agravar um pouco mais, nós esperamos que não tanto, mas já fica aí o alerta. Então, os dados pluviométricos, aqui nós trouxemos, né, como todas as reuniões a gente traz, nós escolhemos alguns pontos estratégicos da bacia para poder estar fazendo essa comparação, né? Então, a primeira que a gente traz é na bacia do Rio Jaguari, então a gente tem o Rio Jaguari e o Zenister, onde a gente compara a vazão média de março de 2025
com a vazão por décadas. Então, a vazão para essa estação, em março de 2005, foi 19,58 metros cúbicos por segundo, ficando abaixo das médias das últimas décadas. A mesma coisa aconteceu com a estação Rio Atibaia acima de Paulínia, onde a vazão média do mês de março de 2005 foi 16,35 metros cúbicos por segundo. A estação Rio Piracicaba em Arden também ficou abaixo das últimas décadas. E a estação Rio Jundiaí Itaiaçu, como ela não tem uma série histórica longa, a gente faz uma comparação com os últimos 10 anos. Então, podemos observar que também ficou abaixo, inclusive abaixo até de 2020. Aqui, a estação Rio Capivari estabelece o Monte Mora, a gente faz a comparação dos últimos 8 anos. Então, nos últimos 8 anos, a vazão média de março também ficou abaixo das últimas vazões de 8 anos. Então, olhando agora um pouquinho para o sistema Cantareira, né? Aqui a gente traz o gráfico de afluências médias ao sistema Cantareira, né? Aí a gente traz uma comparação por década e a comparação com o ano de 2024. Então, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Essa linha em rosa é a linha de 2025 e essa linha em laranja é a linha de 2024. Então, 2025 a gente pode ver que ficou bem abaixo, tanto das últimas décadas, quanto do ano de 2024. Aqui a gente traz um balanço, né, do sistema equivalente, como foi se comportou ao longo de todo o mês. Então, o sistema equivalente, ele começou o mês com um volume armazenado de 70,07 e acabou com 58,22, né, por cento do armazenamento. Então, ele teve uma média na vazão natural de 21,75 metros cúbicos por segundo. A vazão média da transposição ficou 7,87 metros cúbicos por segundo. Uma média de vazão descarregada de 5,76 metros cúbicos por segundo. E a vazão média do túnel 5, 28,05 metros cúbicos por segundo. Aqui nós trouxemos os volumes utilizados, né? Então aqui a gente faz uma comparação com os últimos anos. Então, vira todo ano, então aqui tem janeiro, fevereiro e março. E em março de 2025, né, a gente usou 97% a mais do que março de 2024. Então, aqui fazendo o acompanhamento, né, das razões de controle segundo a resolução conjunta ANA-DE número 925-926. Primeiro, com a vazão média diária, que no período úmido a gente observa tanto as médias diárias quanto as médias móveis consecutivas de 15 dias. Então, primeiro, com a média diária, a gente conseguiu manter acima das mínimas estabelecidas o mês inteiro durante no posto Rio Atibaia em Atibaia. A mesma coisa aconteceu com os valinhos, onde esses picos que aparecem ao longo do gráfico, eles ocorreram muito por causa das chuvas que aconteceram em pequenos dias espalhados no mês, né? E o Jaguari do Enópolis também ficou acima da mínima estabelecida pela resolução. E aqui nós também temos, né, o acompanhamento da média móvel de 15 dias, onde o Rio Atibaia também se manteve acima das mínimas. Rio Atibaia, Captação, Valinhos também. O começo do mês, ele começou alto, porque essa vazão média ela teve muita interferência das chuvas que aconteceram no final de fevereiro, né? Então, a vazão começa bem alta, depois ela começa a cair, e agora, provavelmente, ela vai subir, mas aí vai refletir no gráfico do mês de abril. E a estação do Jaguari do Enópolis também ficou acima das mínimas estabelecidas. É isso, pessoal. Muito obrigada.
Obrigado aí, Carol, a apresentação da sala de situação, mostrando, né, que a gente já tinha falado um pouco da reunião, mas em números, né, então, acho que, deixa eu ver se tem alguma contribuição, alguma pergunta. Não há. Então, muito obrigado aí, Carol, pessoal da sala de situação, pela apresentação, desse olhar do mês de março, e agora eu gostaria de contar na sequência o Jorge Mercante, coordenador do GT Previsão, que inclusive teve reunião ontem à tarde do GT, né, para trazer as notícias para nós, se possível boas, em relação ao que esperar aí da temperatura da chuva para o próximo mês. Jorge, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Vou fazer uma apresentação das últimas chuvas, como que foi o quadro sinótico, o que ocorreu, e falar um pouco do futuro aí. Um momentinho só, deixa eu colocar a apresentação. Estão vendo, né? Perfeito, Jorge. Bom, então, inicialmente, antes tem a previsão hidrológica, né? No último mês foi muito bom. Você veja que em Jaguari e Buenópolis, 22 dias, a vazão observada foi menor que 20% em relação à prevista, com 3 dias de antecedência. Isso em Jaguari, né? Buenópolis, Atibaia 23, e Valinhos 19, tá bom, né? 7 dias de antecedência. Eu acredito há dois fatores aí. Um é que realmente foi um mês menos chuvoso, realmente esses meses são mais fáceis, mas também acho que o novo método lá de previsão de chuva no CIMEPAR, que estão aperfeiçoando, acho que está começando a dar resultados, sabe? E deve estar, provavelmente, no próximo verão a gente vai ver melhor essa melhoria que está acontecendo, tá? Aqui é a média dos meses, né? Série histórica, desculpe. Então a gente observa que realmente em abril, maio, junho, até quase setembro, a previsão é mais simplificada porque são frentes frias, normalmente, que são mais fáceis de prever, a chuva é mais uniforme, né? E o verão já é mais complicado, realmente. Depois eu vou mostrar a previsão de hoje do CPTEC, porque é difícil prever chuva. Esse aqui eu vou passar direto, porque no céu de março ainda, de fevereiro ainda, tá? Estou passando direto no céu relatório de março aí. Agora, então, a previsão meteorológica. Eu vou mostrar aqui agora a sequência, essa imagem aqui, ó, é uma imagem de satélite de chuva, ou seja, não é uma imagem de radar, é uma imagem aproximada de chuva, tá? Então, eu observo no dia 30, às 5 horas da tarde, tinha aqui, ó, nebulosidade aqui, né, chuva aqui no sul de Minas, aqui no nordeste de São Paulo, tá? Aqui uma frente fria mesmo, uma aqui no oceano e outra aqui na Argentina. No dia 31, a frente fria progrediu para o Rio Grande do Sul e aqui continuou instável o tempo aqui, ó, choveu muito lá em São Paulo, né, acho que em Santo André, se não me engano. Aqui já no dia 1º, a frente foi para o oceano, mas continuou essa nebulosidade aqui, essa chuva danada aqui entre Paraná e... danada não, bendita, e aqui no estado de São Paulo, tá? Aqui é de ontem, outra instabilidade aqui no oceano, e aqui continua, embora quase não teve chuva, mas aqui na Grande São Paulo teve, né? Até aqui, praticamente próximo de Campinas. E hoje, ó, agora cedo isso, a gente vê que tem uma leve velocidade bem, nós somos assim, premiados hoje, viu? O resto do estado está limpo. Deixa eu ver depois as fotos de satélite que a gente teve, de radar, desculpa, a gente teve, fomos assim, privilegiado de ter essa chuva aí. Aqui do dia 30, novamente, agora mostrando a carta aqui do CIMEPAR, com a linha de estabilidade, a frente do oceano, essa linha de estabilidade aqui no continente. Aqui a gente observa, então, às 4h30, choveu bastante, dia 30, olha aqui, ó, bem em cima da região nossa, né, alguma coisa no oeste, mas aqui foi bem contemplado. Tá aqui, esse radar do CIMEPAR, na verdade, é o radar lá de Salesópolis, que eles têm convênio, né? Então pega bem, o CIMEPAR não chega até aqui a nossa região, isso aqui é convênio com Salesópolis, lá com a STH. Então, chuva, raios, né? Foi chuva forte mesmo. Aqui o de Bauru também mostrou aqui, ó, chuva que pega mais aqui próximo de Piracicaba, mostrando também chuva, aqui também no sul de Minas. Depois, dia 31,
observa a frente fria já aqui já no oceano, já no estacionário aqui, né? E aqui é frente quente fria, estacionário. E aqui é frente fria já novamente no sul. Está aqui, ó, nebulosidade no sul, nebulosidade aqui, tem um show bastante mais aqui no ABC. Está aqui, ó, foto do radar, que aqui é imagem de radar, desculpe. Lá é foto satélite, que é imagem de radar, né? Para ser bem preciso. O da Unesp também mostrando aqui, entre Campinas e São Paulo, bastante chuva, raios. Depois, dia 1º, já melhorou o tempo, tá? Praticamente não choveu dia 1º, né? Observe que à tarde não teve chuva. Ontem também, praticamente não. E hoje cedo, isso aqui é a imagem de ontem ainda, 6h15, tá? Idem, ó, sem pouca chuva, né? Agora sim, vou pegar esse aqui de tarde, né? Às 18h45. E então agora a gente vai ver aqui, hoje cedo, sim. Você vê que a chuva está bem sobre aqui, Campinas, sul de Minas, quase até Piracicaba, Paraíba, tá? E está aqui a imagem do radar de hoje, lá do FCTH, e também da Unesp mostrando chuva aqui. E um pouquinho de raio. Essa chuva de manhã foi chuva, realmente tem menos raio, né? Quando é frente fria entrando, mas essa chuva assim, de bem estabilidade de manhã tem menos oscilação entre calor e frio, tem menos formação de gelo, então acaba tendo pouco raio. Agora aqui as cartas sinóticas para a gente entender o que aconteceu desde o dia 30, eu vou passar rapidinho para vocês verem na progressão das frentes, ó. A frente subindo aqui do sul, ela vai e aí se desloca para o oceano, tá vendo? Fica essa linha de estabilidade, ó, isso aqui foi que deu chuva, né? Dia 2 ele choveu praticamente. Dia 2 ontem, e hoje aqui, novamente à frente do oceano também. É que fala que tem linha de estabilidade, né? Pegar aqui eu não estou ficando lendo essa parte escrita, fica para quem quiser consultar depois, mas fala que tem linha de estabilidade em toda, área de estabilidade em todo o Brasil, praticamente. Aqui a previsão de precipitação do CPT é que observe que ele nem prevê quase chuva para hoje, errou feio, né? Aqui são os multimodelos, o WRF, o Brahms, o BAN e o ETA. Chuva mais forte está para o dia 4. E a temperatura, a gente observa então que vai realmente refrescar, né? Tem uma frente fria para valer mesmo agora e dar uma refrescada. Aqui a pressão, ó, ela está alta hoje, está 1018, né? Tem uma queda aqui por causa da chuva, depois vai subir mais, faz a massa de ar mais seca e fria. Olha só a previsão do CPTEC para hoje, agora cedo, né? Lá de chover aqui em Campinas, 0, acumulada, 0. Você acha que não é fácil, o CPTEC, né, em todos os modelos dele, não conseguiu prever essa chuva de hoje, tá? O CIMEPAR, felizmente, previu, acertou, né? A pessoa pegou o WRF aqui nesse caso aqui. Então, tá aqui a previsão de chuva para hoje, amanhã, depois, aqui já no domingo não, desculpe, no sábado não, domingo novamente, e depois dia 9, ó, mais chuva. Depois eu vou comentar a parte climatológica, o que está acontecendo, pode acontecer de talvez um outono chuvoso, talvez, né? Aqui é a vazão, né, prevista, que foi praticada, prevista então com essas chuvas, Leopoldópolis está bem longe do limite, né? Atibaia ainda. E Valinhos, ó, se chover, estou falando, deve ficar confortável em relação ao limite inferior aqui da vazão. Tá? Aqui a previsão de chuva do CIMEPAR pelo ensemble, né, que são vários modelos. Esse aqui é o mais generoso, né? Aqui é a mediana que tem acertado bastante, tá? Então é chuva hoje, depois chuva dia 9 de abril, realmente, depois é 14. E os 3 pontos são próximos, né? É muito parecida a tendência. Aqui é o SPI, que infelizmente, já falado pelo pessoal do consórcio, né, pelo Flávio, que março foi um mês bem abaixo da média, né? Também a Carol já mostrou isso, né? Bem abaixo da média. Então, a esponja secou, né? Tanto o de 24 meses, embora o de 12 ainda deu uma subida, porque o outro março foi seco. Mas o 24 que interessa, abaixou aqui na Replan, da região aqui da Replan, e também lá em Salto, que provavelmente muito parecido também.
ainda abaixo de zero, a esponja está seca. E agora aqui, ó, já que o Chicão falou, eu trouxe esse gráfico aqui. Aqui é o nível máximo da Cantareira, aqui é o mínimo, aqui é a média histórica até 2023. Ó, tá? O que a gente observa na média histórica? Que realmente, ponto de nível máximo é abril por aí, né? E o mínimo é novembro. Por quê? Porque mesmo a chuva sendo concentrada aqui em novembro, dezembro, janeiro, até fevereiro, tem o tempo de trânsito no fluxo de base, né, no meio poroso, né? Então, a tendência sempre, quase, quando é um ano normal, que choveu, normalmente a estação foi bem delineada como na média, né? Típica, né? Então, a gente tem aqui o ponto de maior nível aqui em abril e menor em novembro. Eu, como comecei minha carreira lá na Replan como engenheiro de águas, né? Vários anos eu acompanhei a carga iônica no Rio Jaguari. Então era o seguinte, aqui em abril as cadeias de troca iônica estão também lá no alto, que a carga iônica acaba bem baixo, porque o nível está alto, já não tem chuva carreando, né? A impureza dentro do rio. Em novembro era aquele sufoco, porque ainda o nível estava baixo, às vezes, né? Dos rios ainda, e já chovendo aqui, desde outubro carreando, sai para dentro do rio. Então aqui a cadeia iônica sempre o máximo era aqui em abril, né? E a mínima aqui em novembro. E esse ano, como já colocaram aí pelo consórcio, infelizmente, março, olha só, esperava que fosse crescer até aqui, pelo menos, né? Ou fosse estabilizar. Em 2024, o máximo foi em março, né? Em 2023, o máximo foi um ano muito bom, né? Foi praticamente até maio, lá no máximo. E esse ano já começou a cair aqui. Então, isso nos traz preocupação em relação aos próximos meses, que é de estiagem, tá? Previsão climática, que é o nível 3.4, que influencia o clima aqui no Brasil, né? Embora a nossa região tenha assim, um comportamento tão regular, né? Irregular, varia conforme de ano para ano, pode ter chuva no El Niño ou seca no El Niño, mas de maneira geral é mais chuva no outono quando tem El Niño, né? E Laninha não. Aqui, ó, janeiro de 24, tá? A gente observa, então, que estava o El Niño presente. Já em julho, o Laninha estabeleceu. Só para a gente lembrar, né? Aqui, setembro, em outubro, ainda estava frio aqui a região do Ninho 4, né? Abaixo da média. Em novembro, quase que desapareceu o Laninha. Aqui, em dezembro, voltou a esfriar novamente. Está oscilando, né? Em janeiro, ó, já ficou mais frio aqui do lado da Austrália, que é o Ninho, acho que é o 1.0, se não me engano, ou 3, ou 4, depois eu ver aqui adiante. E aqui, mais quente, próximo aqui às costas da América do Sul. Fevereiro, mais ainda, ó, ficou praticamente já aquecido aqui o litoral da América do Sul, né? E a temperatura mais baixa aqui no Oceano Pacífico, próximo à Austrália. E agora aqui, ó, a última, que é até 29 de março, mês de março, a mesma coisa, ó, aqui praticamente quente já e aproximando aqui, e aqui frio ainda, aqui próximo ao Equador Central, aqui, tá? O Pacífico Equatorial Central. Aqui a previsão lá do estado de Colômbia, você observa que, por incrível que pareça, né, apesar desse aquecimento aqui próximo às costas, a costa aqui da América do Sul, a previsão é de neutralidade nos próximos meses e depois maior probabilidade de aumentar a chance de Laninha e El Niño não. É interessante essa previsão. E aqui mesma coisa, né? Essa aqui é no começo do mês de março, aqui no meio do mês de março, direto, sem a mão do meteorologista, do climatologista. Aqui mesma coisa, ó, voltando o Laninha, né? Aqui, isso aqui é interessante porque mostra, ó, o Ninho 1.4 é esse aqui próximo à Austrália. Eu vejo que está bem pronunciado aqui, né? Já o 3.4, que é o nosso aqui, que é do Brasil, ó, oscilou para o Ninho, é neutro praticamente, né? Mas está ali um pouco mais quente, um pouco mais frio, agora esquentou de novo. E próximo à costa da América do Sul, está bem aquecido, né? Está aqui ó, os valores. Isso aqui é neutralidade, só o 1.2 está quase já, pode dizer que é o Ninho, mas os outros estão na faixa de neutralidade, vai de menos meio a mais meio. E agora, para encerrar mesmo, na chuva, previsão da Cidade de Colômbia é que tenha
chuvas abaixo da média aqui, e aqui nossa região da média, tá? Isso para abril, maio e junho. Maio, junho e julho, praticamente na média, e para a gente não tem muita influência, né? Porque já é mês que chove um pouco, nem vai ajudar, nem atrapalhar. Junho, julho, agosto, idem na média, só que aí, a partir de julho, agosto, setembro, abaixo da média. Aqui tem setembro, que chove na segunda quinzena de setembro, né? Isso aqui então preocupa um pouco. Agora, vamos fazer um pequeno, antes de postar no CPTEC aqui, fazer uma pequena reflexão, talvez depois o Marco possa referendar ou até discordar adiante, né? O que a gente observa aqui, nos anos de Laninha e Alninha aqui na região nossa, é em relação à tempestade. Geralmente, em ano de Laninha forte, a gente tem tempestade no final do outono, final da primavera, desculpa, na primavera, que é novembro e dezembro, tá? Por quê? Porque já tem insolação forte, já tem dias longos, né? Então o calor que a Terra recebe é alto, só que o mar está frio, então os contrastes são mais violentos e das tempestades mais fortes, tá? Já quando teve aquelas tempestades, aqueles eventos extremos de maio e junho aqui em Campinas, foi um ano de El Niño. Por quê? Porque ao contrário, a atmosfera está mais fria, porque está tendo menos aquecimento, dias bem curtos, e o mar está quente ainda, né? Então é isso que a gente observa. Eu quero dizer o seguinte, não tem agora, eu tenho impressão, é só chute, tá? Impressão, intuição, que com esse aquecimento, que esse sim é notório, nos últimos anos está aquecendo muito, a gente vai ter uns laninha diferentes, tá? Porque esse laninha agora não fez tanto frio, normalmente quando tem laninha, esfria mais, a mínima aqui é menor, a temperatura média é menor, né? E não foi tão pronunciado. Então, sabemos o que vai acontecer. Os modelos, eles infelizmente, né, eles só pensam em função do passado, né? Quer dizer, agora estão vindo fatos novos que os modelos vão ter que digerir e talvez mais à frente vão acertar um pouco mais. É só uma mera reflexão, pelo amor de Deus, não fiz nenhuma conta, nem nada, nem em lugar nenhum, isso está na minha cabeça. Fez o Marco Costa, falou, Jorge, pessoal, aqui agora o CPTEC, tá? Então abaixo da média nos próximos 3 meses, abril, maio e junho. A temperatura, esse aqui foi no mês passado, está bem mais maior aqui, acima da média do Brasil todo, e desse, já de abril, maio e junho, aquela notícia que o pessoal que trata água quer saber, né? Porque também muito calor, consumo maior, as perdas são maiores, então a tendência talvez agora é que, mesmo dando acima da média, já vai entrar no outono, depois inverno, a temperatura ser mais baixa. É isso que eu tinha para apresentar, agradeço a sua atenção e fico à disposição, e Marco, se puder aí me desmentir, fique à vontade, Marco. Obrigado. Desmentir jamais, né? A gente pode discordar, mas desmentir não. Não, desculpa. Pode discordar então, Marco. Não é nem discordância, e assim, de fato, né? Acho que a questão maior nesses eventos que nós estamos passando agora é justamente a intensidade, está muito acreditada a intensidade desse laninha que veio, né? Ele já vinha sendo previsto como fraco, né, com uma saída de um El Niño mais intenso, depois passando por neutralidade, e aí a gente foi decretado, basicamente, no fim do ano, a entrada no Laninha, mas que se sabia, né, pelas previsões que estavam sendo consistentes, que ele seria de fraca intensidade. Então, a gente fica muito no limiar ali da neutralidade e para o Laninha. Então, você tem, ele está oficialmente decretado já de meses aí, porque as características, tanto oceânicas como atmosféricas, lá no Oceano Pacífico, dizem que tem, tá? Mas pela fraca intensidade dele, você não enxerga os sinais tão claros aqui no Brasil, novamente com aquelas caixinhas que a gente põe El Niño com chuva no sul, seca, né? Que a gente observou, eu vou falar um pouquinho daqui, o que a gente observou no Paraná, no sul do Brasil, sim, foram sinais do Laninha dominando na região, mas no Paraná em específico foi mais a má distribuição de chuva. A precipitação ficou muito desorganizada aqui. Então a gente teve locais com precipitações muito acima da média, locais com precipitações muito abaixo, e o local onde realmente o sinal do Laninha foi mais objetivo foi no Rio Grande do Sul.
né? No Rio Grande do Sul ficou bem claro ali, né, a anomalia negativa na precipitação e, se não me engano, foi mostrado aí, né, o mapa do monitor de secas, mostrando lá já a situação significativa de seca lá no Rio Grande do Sul, né, na estação chuvosa. E para nós aqui a gente tem alguns limites, né, no estado do Paraná, na divisa com São Paulo, na divisa mesmo com Santa Catarina, com sinais disso, né? Na região metropolitana, aqui em Curitiba, não. E aí, no caso, aí em São Paulo, lembro da reunião que a gente teve aí, né, em março, presencial, mostrando, né, aquela irregularidade da chuva, e agora, em março, a coisa ficou um pouquinho mais organizada do lado negativo, né? Então, a gente teve muita precipitação, muitos pontos de medida de precipitação abaixo da média. E aí, juntando no gráfico lá que você mostrou das probabilidades ali, né, para os próximos meses, isso a gente ouvia ali em algumas análises ali, né, o que eles estão chamando como se fosse um repique, né? Você está tendo agora águas mais quentes aqui no 1-2, como você mostrou, próximo à costa da América do Sul, elas estão migrando lá para o centro do oceano, mas ainda as temperaturas em si podem ser consideradas de forma uma neutralidade. Então, o Laninha, como fenômeno atmosférico, ainda está presente. A atmosfera não respondeu para esse aquecimento do Oceano Pacífico, então ele funciona ainda com características de Laninha, de fraca intensidade. Tem esse período aí que a gente está tendo aquecimentos agora. Não, o Marco não está apresentando tela, tá? Só estou falando aqui. Né, veio uma pergunta no chat ali se eu estaria apresentando tela, eu não estou, só estou falando, tá? Então e as probabilidades mostram que você vai ter de novo a subida, né, da maior chance de você ter ainda um Laninha nos próximos meses. Então a gente tem ali uma probabilidade pequena de El Niño, né, residual ali, que começou a aparecer 2-3 meses atrás, mas já mostrou que ela ficou mais estacionária ali e volta a predominância de um Laninha. Então houve esses comentários, né, do pessoal especializado, que seria como se fosse um repique, uma diminuição da intensidade e depois um retorno, né? E meio que isso pode ser juntado ali, né, com os mapas de expectativa de precipitação para o final do período que você mostrou, né, ali ainda voltando a anomalias negativas para os próximos meses para o centro-sul do Brasil. Então, tá tudo, assim, a grande verdade, né, a gente fala, daí você fala, pô, não falou nada esse cara aí, né, não me deu dica nenhuma, né, mas a grande verdade é que nós estamos num limiar muito bem estabelecido entre neutralidade e Laninha, né, então o que é certo, que é bem objetivo, não se espera anomalias positivas de precipitação para os próximos meses. Então, você ter a queda efetiva, né, que é conhecida da região aí, de diminuição da precipitação, aí a gente fica por conta de eventos, né, ou por passagens de frentes, ou por outros sistemas organizados que possam causar alguma precipitação, mas num longo prazo, né, a gente vai entrar na estação seca e, eventualmente, ela pode ter, né,